que as políticas públicas de regularização fundiária e outras políticas, elas devem estar casadas para que as populações, os povos tradicionais possam ter recursos para poder realizar suas ações. Então não basta ter o CDRU se ela não tem política de fomento, se não tem política de incremento agrícola, se não tem política de financiamento. Então todas essas têm que ser ações institucionais, né, intersetoriais, para que elas possam viver dentro dos territórios de maneira cada vez mais sustentável. E outra questão também são essas populações tradicionais que estão fora de unidades de conservação, que estão em territórios produtivos, né, territórios de uso tradicional e que não são reconhecidas e que não têm hoje o direito ao CDRU, o direito à concessão de uso e posse do território. Então é necessário que haja políticas que também visem essas populações. Meu nome é Fernanda Meirelles, eu trabalho no IDESAN, que fica em Manaus. Eu estava aqui acompanhando a mesa de discussão sobre regularização fundiária. Essa mesa foi bem interessante. A gente teve a presença de uma representação de povos e comunidades tradicionais, a gente também teve a presença do governo, e aí suscitou várias discussões que foram bem interessantes para a gente trazer encaminhamentos importantes para a regularização fundiária na Amazônia. Dentre todos os assuntos levantados, eu posso destacar alguns bem importantes, que é a questão da integração das bases de dados, principalmente dos órgãos fundiários, e também uma questão que é muito importante é a regularização fundiária fora das unidades de conservação. Então, no estado do Amazonas, existe uma lei específica da criação do CDRU fora das unidades de conservação, e isso seria extremamente importante para os outros estados também que aplicassem essa lei, que seria uma primeira camada de reconhecimento de que esse território tem povos e comunidades tradicionais, então são territórios de uso comum. Então, em 2012, por meio de um grupo de comunitários, junto com o IEB, procuraram o Ministério Público Federal para fazer essa regularização fundiária dos seus territórios. E o Ministério Público, né, atendendo ao pedido deles, criou um Fórum do Diálogo do Amazonas envolvendo instituições governamentais, tanto órgãos fundiários, ambiental, para participar dessa discussão de como regularizar essas áreas. Então, em 2012, foi emitido um documento fundiário para 15 unidades de conservação por 5 anos, e os anos se passaram, foi necessário se atualizar esse documento e o tempo foi passando e não conseguia se fazer. Então, só em 2022 o Estado atualizou essas 15 CDRU por tempo indeterminado. Então, buscando regularizar essas terras, né, para atender esses moradores que moravam dentro de unidade de conservação do Estado do Amazonas. Bom, hoje um dos gargalos que a gente tem é a questão do levantamento dessas famílias. Então, falta mais a questão do recurso humano e recursos financeiros para a gente poder atender as nossas áreas, que é uma dimensão muito grande, e fazer o censo familiar para poder a gente identificar quem é de fato esses moradores que usam as unidades de conservação, os recursos naturais dessas unidades.